Vamos ver aqui o vídeo da Gabi Xavier, assistir ReZero 2 e... é isso, vídeo de 4 anos atrás. Oi, eu sou a Gabi Xavier e finalmente, depois de muito tempo, eu voltei pra falar de ReZero, dessa vez as minhas impressões completamente leiga, fora do fandom, sem saber o que você... Realmente, Gabi, a gente tem que fazer esse anúncio mesmo, porque, nossa senhora, tem umas fandoms que puta que pariu, os caras são muito doidos. São muito nervosos. Não, mas você não sabe que na Season 17 vai ter... Calma, mano, calma. Porra, eu tô na segunda, na primeira temporada aí. Vocês pensam sobre ReZero, segunda temporada. Tem um vídeo aqui no canal também super espontânea e sincera, falando o que eu achei da primeira temporada, sim, vendo com muito atraso, e agora finalmente eu consegui terminar as duas partes, 25 episódios dessa segunda, e eu vou comentar pra vocês tudo o que eu achei. Sim, incrivelmente, pra minha surpresa, eu curti a primeira temporada, mas será... Primeira temporada é bem bacana. Gosto muito da primeira temporada, bem divertida. Lá no meu vídeo eu faço algumas críticas, mas eu passo a maior parte do vídeo elogiando. E parte da fandom ficou meio nervosa com o vídeo. Ah, meu Deus do céu, ele criticou. Mas é sempre assim, sempre que eu faço um vídeo sobre alguma obra, eu faço críticas, as pessoas ficam meio doidas. Mesmo que na maior parte do vídeo eu esteja elogiando. E conforme o tempo passa, as fandoms vão se acostumando com o tipo de vídeo, né? A primeira temporada de ReZero eu gosto, acho bem divertido. Acho que a dinâmica da trama do Subaru superar os problemas é muito inteligente e bacana de se assistir. E isso, inclusive, é o que mais me interessa em ReZero em geral. O que me agrada em ReZero não são os personagens, nem as personagens. Muita gente deve assistir pelas waifus e tal, mas eu não tenho nenhum tipo de apego a elas. Eu até acho difícil, apesar de eu... A Emília como personagem eu acho ok, a Ren eu acho ok. A personagem que eu gosto mesmo, que tipo, me diverte, não que tô falando que seja bem escrito, mas que me diverte é a Han, por incrível que pareça. Mas assim, eu acho que o ReZero uma história bacana, e que ela brilha quanto mais o Subaru sofre. Então na segunda temporada, o Subaru teve uma quantidade boa de sofrimento, mas a temporada se focou em muitas outras coisas além do Subaru. Alguns episódios que ficaram meio pra mim. Não que fossem episódios ruins, mas que parece que a história estava gastando mais tempo do que necessário com certas coisas e não conseguiram fazer certas coisas. Por exemplo, o passado da Emília, né, que em alguns momentos ele tenta forçar um sentimento ali que pelo menos pra mim não funcionou. E aí nas análises dos episódios a gente discute mais a fundo tudo isso. E as análises estão disponíveis apenas para os membros aqui do canal secundário. que eu continuei gostando nessa segunda, a gente teve um acréscimo muito importante de personagens e de descobertas, de mais dúvidas, bastante coisa mudou, eu diria. O que eu achei disso tudo? Vem comigo pra saber. Como é um vídeo A Echidna eu também gostei dela como personagem. parecido com o formato que eu fiz da primeira temporada, tem spoilers, e me conta aqui embaixo, o que você acha dessa temporada? Você continuou gostando ou você não gosta de jeito nenhum? Eu gostei também da segunda temporada. Eu acho ela bem mais instável do que a primeira. Tanto a questão de produção, o que é uma sacanagem por causa do Covid, né? Então acontece. Quer dizer, não deveria acontecer, aconteceu uma vez. Mas foi o suficiente para destruir o mundo todo. Mas eu achei que no roteiro também foi muito mais instável. A primeira temporada eu acho que ela é muito mais estável e consegue fazer um processo de ir crescendo. O início eu acho que tem seus problemas, mas conforme a história vai passando, ela vai melhorando. Na segunda temporada é meio que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. No nível de escrita também, eu diria. Todos com respeito, por favor, aqui nos comentários. Precisa pedir respeito pra fandom de ReZero, é verdade. Se você curtiu esse vídeo, se A você galera, mano, nossa, xinga demais. tava esperando, deixa o seu like, comenta e fala, eu tava esperando. E lembrando, recado extra, que a gente tem 2 links importantíssimos na descrição. Se você quiser light novel, mangá, de ReZero, de outras histórias, com promoções, inclusive, ofertas exclusivas e frete grátis, tem link aqui embaixo de associação. Vou botar link também aqui embaixo. Você, fã de ReZero, que quer apoiar o meu trabalho, elogiando ReZero, olha só, porque eu estou gostando de ReZero. Você quer apoiar o meu trabalho elogiando ReZero, pega aqui no link nos comentários, na descrição do vídeo. Da Amazon, você compra benefícios pra vocês e comissãozinha de associada pra mim também, sem vocês pagarem mais nada por isso. E também tem link, é claro, da minha lojinha, em que você encontra quadros com estampas maravilhosas como essa, moletons com estampas maravilhosas como a que eu estou usando e camiseta. Tu apoia o hater de ReZero? Você pode dizer que eu sou um hater de ReZero de acordo com muitos membros da comunidade de ReZero. Então, se você é hater de ReZero, quer apoiar um hater de ReZero, você também pode clicar o link aqui embaixo e comprar qualquer coisa, não só ReZero, mas qualquer outra coisa navegando pelo meu link. Porque já tá ficando calor no Brasil todo de novo, então é sempre bom. Dá uma olhada lá depois e se comprar, receber, me marca. Então, o vídeo da primeira temporada tá lá pra quem quiser assistir em ordem, né, cronológica, a minha opinião. Até eu que sou macaco velho de ReZero tenho medo de criticar porque o pessoal leva pro pessoal
Cara, eu acho que é porque deve ter sido o primeiro anime mais pesadinho, mais bem escrito, mais chocante, que as pessoas assistiram quando eram bem novas, né? 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos. As pessoas acabam não tendo maturidade na época, eventualmente acabam não tendo maturidade nem no futuro, e aquilo vira a personalidade dela, né? Então você ataca, tipo, se você faz uma crítica, eu acho que o Subaru é mal desenvolvido na primeira temporada de ReZero, por exemplo. Que é uma coisa que eu acho. Eu acho que, principalmente, tudo que envolve ele com ele mesmo é muito mal desenvolvido. E ele com a Emília. Mas o desenvolvimento dele como pessoa a partir do ponto da nova história, eu acho que já é mais bem feito. Da nova história que ele tá vivendo ali no outro mundo. Se eu falo isso, a pessoa entende que eu tô xingando ela, ou a mãe dela, ou alguma coisa assim, né? Mas, realmente, ReZero foi algo que me surpreendeu eu gostar. Porque eu vi as capas e os traços e a ideia geral sem spoilers. Sim, eu consegui sair pela internet. Ou eu não absorvi os spoilers, porque eu sou muito fácil de não absorver quando eu não tô assistindo nem lendo. Ou eu simplesmente nunca vi. Então eu pude me surpreender com tudo que aconteceu. Me confrontar ao achar que eu jamais gostaria dessa história. E eu fui gostando bastante. Eu assisti com 21 e se tornou um dos meus animes preferidos, mesmo tendo assistido muita coisa antes. Por exemplo, eu nunca tinha visto Titã Simbiônico. Eu fui ver com 32 anos de idade e se tornou um dos meus desenhos preferidos, né? Eu acho que o ponto aqui não é que você tem como preferido se você viu jovem, ou velho, ou criança. O ponto é a diferença de maturidade da pessoa e lidar com isso. De várias coisas. E incrivelmente eu gostei mais ainda da E vai ter gente que vai ter 30 anos, vai ver um negócio e vai virar a personalidade dela. Vai ter gente que vai ter 15 anos, vai ver um negócio e não vai virar a personalidade dela. Isso é mais de maturidade mental, né? Idade mental e não idade física. Segunda temporada. Eu, de novo, não sei se o fandom prefere a primeira, prefere a segunda, se é dividido, mas eu gostei da segunda bastante. Acho que gostei porque veio muita explicação, uma construção melhor do universo, a premissa já estava apresentada, a gente continuou com o negócio do Subaru morrer e ver gente morrendo e voltar e aquilo ser muito explorado na primeira metade e honestamente, pra mim nem se tornou um recurso muito batido, eu ficava esperando quando que ele ia falhar e já ficava, morre Subaru, vai resolver isso de novo, reseta. E isso aconteceu. Esse é um elemento perigoso de histórias de viagem no tempo, que é um problema que acontece até em Digimon Time Stranger, que a partir do momento que você pode resetar e consertar a situação atual acaba perdendo peso, porque, foda-se, ele vai morrer e vai resetar. Então uma história tem que levar isso em consideração e fazer momentos onde dá merda. Um dos exemplos é quando o Subaru, né, vacila com a Emília, e aí o próximo reset dele mantém esse vacilo, então ele não pode corrigir isso. Com o sumiço, o apagamento da Ren, e por aí vai, né? O Digimon Time Stranger faz isso em alguns pontos, mas durante o jogo já ficava meio, vai dar merda, a gente vai voltar no tempo e resolver. Aí sempre tem que botar uma situaçãozinha ali que não vai dar pra resolver isso, você se fudeu. Lembra, história, um dos fatores mais importantes pra história é o personagem sofrendo, o personagem tem que sofrer. Mas sofrer e mudar, ou mudar. É que mudança é sofrimento por definição, né? Você pode dizer isso quando você está escrevendo uma história. Mas ReZero até que na segunda temporada... Na primeira temporada eu acho que ele faz isso melhor. E na segunda temporada ele acaba se baseando muito... beleza, o reset vai resolver a situação. Mas você tá ganhando tanta informação nova que você pode acabar falando, beleza, não, tá de boa por mim. Porque tem muita informação nova sendo apresentada, tá sendo explicado. E eu tava curioso por isso. Então você pode usar várias técnicas diferentes para brincar de malabarismo, né? Ainda algumas vezes, na primeira metade especialmente, e eu continuei não sofrendo, porque eu sabia que, em geral, nessa história, as mortes são sempre resolvidas, né? Elas não são eternas, a coisa reseta e o Subaru consegue minimamente deixar nos trilhos. Só que fica uma apreensão porque a segunda temporada já abriu com um problema, um efeito colateral, né? A Ren, que ninguém mais lembrava, exceto o Subaru, ela meio que era um espectro, não fala, não existe, tá viva ainda, mas ninguém se lembra, como se ela fosse um fantasma, nem a própria irmã sabe da existência dela, ninguém dá a menor importância, ela foi esquecida depois do rolo com a baleia lá branca, e aí?
E eu não tava nem tão interessada no negócio da Arem, porque isso foi um pouquinho polêmico no outro vídeo, mas eu comentei que das irmãs ela nem era minha favorita, que me cansava um pouco esse papo coaching dela desabafar com o Subaru, falar que ela ama ele, dizer que ele pode ser... Foi ruim sim, o povo no meu vídeo que ficar reclamando, doce que... foi ruim sim, foi ruim, não, nossa senhora, negócio forçado, caralho, da forma que foi construído aquilo ali. É totalmente, tipo, vamos fazer os nossos otakus leitores se deliciarem com a esposa perfeita, né? E é verdade, pô. E assim, tá vendendo pro público. Se o público quer isso, e a história tá vendendo pra esse público, é normal ela fazer. Só que ela fez de um jeito muito fraco, muito fraco, muito fraco. Melhor, eu entendo o quanto aquilo era importante pra questão do Subaru, mas não era minha personagem favorita, então quando saiu do problema da arena e a questão da temporada se ampliou muito mais com o santuário e as bruxas, a Ekidona, que era uma bruxa que eu nem esperava... Cada um chama, um é Etna, o outro é Ekidona, o outro é Ekidna. Qual que é o nome dessa maldita? Que fosse aparecer, e eu achei incrível e muito interessante. Aí eu fiquei investida, né? Lá no episódio 4, 5 eu já tava mergulhada total nessa história e curtindo muito. E essa questão do Subaru precisar resolver tudo no santuário... Echidna tem 15 nomes, é igual Sonic, me diga. É Hunter x Hunter, Hunter vs Hunter, Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, Hunter Cross Hunter. E na mansão, né? Ele sempre tem problemas diversos, pessoas pra salvar, e ele não conseguir, ele morreu pra caramba nesse começo proporcionalmente em relação aos episódios. Eu não achei de novo que perdeu o efeito, mesmo com a quantidade, o recurso que já era utilizado excessivamente desde os primeiros episódios. Porque eles continuam super criativos nas formas de acabar com o protagonista. Não só isso, né? Isso também tem um valor, né? Também tem um valor, o espetáculo em si. Mas eu acho que funciona de verdade mais pelas informações que estão sendo entregues. Cada run acaba sendo valiosa porque responde várias coisas ou apresenta vários mistérios novos. Por exemplo, a run que ele morre com a bruxa aparecendo, que parece com a Emília. E você fica tipo, que porra é essa? E desenvolve alguma coisa, constrói alguma coisa, cria um mistério novo. Então isso também tem seu valor. De acabar com as outras pessoas. A câmera subjetiva, né? Câmera entre aspas, mas a visão subjetiva da gente enxergar o que o protagonista tá enxergando enquanto ele tá lá morrendo. Então as imagens vão falhando, vão ficando com menos cor, o sangue vai escorrendo. Isso ainda funciona. Aquela trilha que vem as vozes no fundo, de repente, e você fica assim, meu Deus, tá dando alguma coisa errada. Ela deixa a gente apreensivo. E, de novo, por mais que você, no fundo, saiba que, em geral, tudo vai se resolver, não importa o quanto ele morra, eu adorava essa jornada de... Fizeram um Souls-like. Porra, aí agora eu que vou ter que vir aqui abrir o meu painel na Kik. Abrir meu painel aqui na Kik. Falar, mano, vai descansar um pouco aí também. Pronto, resolvido. Ver ele falhando e ver como que ele ia resolver. Só que se fosse apenas isso, ficaria muito repetitivo. Não foi. A gente teve uma inclusão muito interessante de Rapaz, 2 tá foda, não é, mano? Caraca. Pô, hoje o chat decidiu falar só atrocidade, cara. novos, só que antes disso acontecer, ou antes disso ficar cada vez, né, mais cheio de histórias que foram bem trabalhadas na segunda temporada, a gente precisou se aprofundar no protagonista, o que foi muito bom, porque o protagonista na primeira temporada, ele era o cara normal, padrão, nada demais, não era super forte, não era aquele adolescente nerd super viciado em games que entra num mundo tipo game, no Isekai, e ele é o especialista. Quase que ela fez um rap de anime ali, vocês perceberam? Espadachim? Não! Ele falhava, ele mal conseguia utilizar uma habilidade que ele, né, conseguiu aprender, e isso era interessante, porque justamente fazia com que ele precisasse reiniciar, restartar, começar do zero o tempo todo, até ele preencher todas as falhas e salvar todo mundo que ele queria salvar. Só que ele não podia pra sempre ser esse cara vazio, sem nada, que apenas atrai, até agora eu não entendo como ele atrai todas as mulheres de todas as idades nessa história, mas precisava... Tá vendo? Eu falei nos meus vídeos, os fãs de ReZero, membros do canal, muito obrigado, fãs de ReZero, membros do canal, ficaram, não, narrador, pare de falar que é um harém. Ela está percebendo. Por que o Subaru, o bosta do Subaru, tem mel na cueca e conquista todas as mulheres que respiram perto dele? Eu não sei.
O cara é um fudido, hikikomori do caralho, complexo de inferioridade, não consegue sair do quarto, não consegue usar habilidade, é beta, é nerd, é otaku, entendeu? Porra, não consegue conversar com os outros direito, não olha no olho dos outros. Mas todas as mulheres se apaixonam por ele. Todas as mulheres se apaixonam por ele. De um pouquinho mais de subtexto, que a gente chama, né? Camadas de construção. Quem é esse garoto? E veio muito bem quando a gente... A Ren eu até aceito. A Ren, pô, psicologicamente danificada, pá, perdeu a família, o cara só tem a melhor versão dela, ela só vê a melhor versão dele por causa dos resets, eu sei que, e tá, vai. Porra, mas a Emília já tá tipo, mano, seu mendigo no meio da rua, vai embora. Vai embora. Gritou comigo com a menina lá na cama, vai embora. A coisa das meninas caindo pelo Subaru, não. Não tem reset suficiente que justifique tanta mulher querer cair de boca no Subaru. Entrou na questão do cemitério, do santuário, e a gente viu ele sendo confrontado por causa do teste da Ikidona. É pobre, porra. Vivenciando o seu passado, seus pais lá no mundo real de onde ele veio, e aí a gente entende que ele é um garoto, filho de um cara que ele era muito especial, mas ser filho de uma pessoa que já é... O Marcos Subaru que enviou esse vídeo, né? Ele pediu pra acelerar um pouco, por causa que a Gabi fala devagar. Ele falou, nada contra, mas é pra acelerar. Ok. Era considerado um grande cara na sociedade, gerou expectativas. Durante muito tempo ele foi o garoto que era o melhor da classe, o melhor em tudo, o mais engraçado, e era muito natural. Todo mundo falava, é filho do fulano mesmo, ó, ele é incrível, e de repente ele não era mais o primeiro. E era tão natural pra ele ser primeiro e ser o melhor, porque ele também era filho do melhor, que quando isso começou a não acontecer, ele estranhou. E ele sofreu. E aí eu também entendi o quanto existia um complexo no Subaru de ser uma pessoa comum lá fora. Quando ele deixou de ser especial e virou alguém comum, ele não conseguiu lidar com isso. Ele parou de ir pra escola porque ele não conseguia enfrentar essa realidade. Por dentro, ele tava tendo quase umas crises de pânico, sabe? Ele pensava em ir na escola, olhava e falava assim, bem, então agora não dá mais pra ir na escola, e dava um acelerado nele no coração, não sei. Mas eu achei muito real, muito sensível, de uma maneira fácil de se identificar, que eu não imaginei que eles fariam com o Subaru nessa... Beta. Narrador, mas eu me identifiquei, isso é beta também. Procura um psicólogo, caralho. Não fica no quarto com medo de sair de casa, não. Procura um psicólogo, pô. Vamos resolver a situação aí, galera. Aqui não quero betas no chat. Quero todo mundo evoluindo, melhorando. Tudo bem, pode ser devagarinho, não tem problema. Mas sem virar hikikomori, né? Pelo amor de Deus. Temporada, achei incrível. No final das contas, ele enfrenta a sua capacidade de ser absolutamente normal, porque ele não precisa ser igual ao pai dele, ele pode ter falhas, ele pode descobrir quem ele é. Melhor ou pior do que o pai ou do que o outro, não importa, porque esse é ele. E isso faz... Eu vi um vídeo, vou compartilhar aqui, vi um vídeo interessante. Não que seja uma justificativa ou corrija os problemas, nem nada, mas é um vídeo interessante que eu achei que é um fenômeno que realmente acontece. Que eu percebi que realmente acontece. Por algum motivo o vídeo começa com um cara pelado. Mas eu juro que o vídeo é bom. Por algum motivo começa com um cara pelado. Mas o vídeo é bom. Interessante. People say, how are things going? You say, wonderful. You say, how's life? You say, terrific. You say, how's your relationships? Couldn't be better. How is your health? How are you feeling? I feel great. In other words, don't talk about negative things, because when you talk about negative things, you actually increase them and you... A parte mais interessante é o que ele vai falar depois dessa introdução aqui, que eu acho que é uma sacada que eu já vi na minha vida diversas vezes, e é muito verdade. Draw more of them into your life. Look at the people that you know who have problems. You notice the people that you know who have problems all the time, never seem to solve their problems? Are people who talk about their problems all the time? To him that has shall more be given, from him who hath not even that which he has shall be taken away. Now, this is another critical point with regard to relationships. And I learned this again in my studies. It is that each of us has a certain amount of suffering that we've gone through. And people fall in love with... As pessoas se apaixonam pelo próprio sofrimento. Você vai encontrar isso desde coisas meme na internet, tipo sad boy, aquela cultura do Tumblr de glorificar a depressão, mas vai muito além. With their suffering. People love their sufferings. As a matter of fact... Eu acabo de ser negativo e você manda isso. É direto a você, claro. A mensagem tá tendo que te encontrar para você mudar. They feel that they've paid for it, they've thought about it, they've lived with it for so long that most people are very reluctant to give up their suffering. You can't talk them out of it. You say, well, why don't you just forget it?
Why don't you just put it behind you? Why don't you just get on with it? They say, well, I can't do that. Do you know how much I've suffered? Do you know how much emotional investment I put into this relationship, this job, this career, and so on? E por algum motivo tem um cara pelado no negócio. Mano, Instagram, TikTok, essas coisas não entram na minha cabeça, não. Mas o negócio é realmente, as pessoas se apaixonam pelo próprio sofrimento. Isso é muito verdade, já vi isso constantemente na minha vida, em todos os lugares. Que seja muito mais interessante ele ser um cara comum dentro desse universo também. Que ele não precisa ser o grande herói, ele não precisa ser o melhor, ele não precisa ser o grande protagonista que vai resolver tudo porque naturalmente ele é mais forte, mais inteligente, mais sagaz. Não, utilizando as suas habilidades, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, dentre defeitos e qualidades, e muitos defeitos. Eu continuo super curiosa do porquê que o garoto foi puxado pra esse universo e a bruxa, que agora são várias bruxas, mas mesmo entre muitas perguntas, construir o protagonista dessa maneira foi muito importante. Até pra justificar por que esse cara, nessa temporada, foi inspiração pra um monte de personagem quebrado, né? Se ele não tivesse essa evolução, esse momento de confrontar o eu do passado e superar traumas, ele não conseguiria ser alguém estruturado o suficiente pra, mesmo cheio de cicatrizes, né? Porque tá morrendo e vendo gente morrer há vários tempos, isso acaba com o psicológico de qualquer... Cara, que interação esquizofrênica no chat. Olha isso. O Canzinho perguntou: nas gírias online, qual o significado de alfa, beta, gama e ômega? Aí a Clara respondeu: alfa, o foda. Beta, o merda. Gama, melhor personagem de Sonic. Ômega, segundo melhor personagem de Sonic. Que porra é? Ai, que idiota, cara. Pelo amor de Deus. É isso que vocês estão fazendo enquanto o vídeo tá dando play, né, cara? Qualquer um, ele precisava minimamente estar ali com o psicológico mais ou menos restabelecido pra ele ajudar quando fosse confrontar pessoas como o personagem novo que apareceu agora, Garfield, a própria Emília, que agora foi muito mais bem trabalhada, mais ao fim porque ela era um grande mistério da história e continua sendo de certa maneira, e outros como Roosevelt ou um pouquinho Aram, que teve mais destaque nessa temporada, que também foi muito bom pra mim, a Beatriz. Então a gente teve, olha só, uma gama de pessoas que foram trabalhadas em 25 episódios, e cada um desses passados, exceto do Subaru talvez, eles traziam alguma coisa sobre vários segredos que a gente estava querendo saber sobre esse rolo. Isso aí, essa eu acho que é a parte mais... Até pelas críticas que eu recebi, não, você tem que ver a segunda temporada para entender, sendo que essa crítica não faz sentido, é uma história construída em etapas, você pode analisar cada etapa individualmente e tal, mas essas respostas é o que muita gente estava procurando, né? E por isso muitos acham a segunda temporada melhor, não necessariamente por como ela é escrita, mas pelas informações que eles finalmente te entregam, né? Rolo todo da bruxa, que continua um super mistério, continua super teorizando e confusa? Sim, mas agora pelo menos a gente entende um pouquinho mais e foi muito, muito bom. E eles foram construindo esses mistérios com algumas barrigas, eu acredito que em certos momentos ali no meio tinha umas enrolações, mas normal no padrão de anime, porque eu continuava querendo assistir. Eu começava cada episódio. Nossa, tem uns episódios de que, meu Deus. Episódio com um gancho importante, e terminava com outro gancho que me levava ao próximo, e se eu não tivesse parado por questões de trabalho e outras questões pessoais, eu teria visto num batidão, porque foi uma temporada que conseguiu ir te puxando o tempo todo. Pra quem nunca assistiu, tá aqui curioso, se assistir de maratona, eu acho que vai ser um super ganho, porque você consegue ir num fôlego só, a história é feita pra isso. E eu acho incrível ainda que nessa segunda temporada a gente continua com aquele outro efeito de ReZero que já veio na primeira, de você ficar assim, então esse personagem é um vilão? Não, peraí, não é vilão, ele é o herói, mas não tem um herói assim, mas é o vilão. Não é herói, não é vilão, o que ele é? Você fica confuso sobre a personalidade das pessoas, e eu ainda fico um pouco de cara com a capacidade deles, especialmente do Subaru, deles perdoarem qualquer um, porque qualquer um tem um motivo ali egoísta. Ai, meu Deus. Nossa, não, o povo perdoando o mais novo beta da equipe lá, o Roosevelt, cara, é assim, só funciona porque ele tem convenientemente um selo mágico que impede ele de fazer maldades. Que não, o Roosevelt não é perdoável, gente, desculpa. O Roosevelt não é perdoável. Não é perdoável. Não é, acabou, não é perdoável. E o povo não tá nem aí. O Subaru não tá, ninguém tá nem aí nessa porra. Aí você vai ter um selo mágico especial, super conveniente, que impede que ele faça maldade nos outros. A Ren perdoar ele é bizarro, mas mulher de bandido existe por um motivo, né? Então beleza, ok. Mas o resto não, é intancável. A única pessoa que tinha bom senso foi a criança, falou, não vou perdoar esse corno. E irracional às vezes pra fazer coisas terríveis, até matar os outros, e no fim eles se unem. Todo mundo daquele grupo final da temporada já foi destroçado por todo mundo, quer dizer, pelo menos o Subaru já foi destroçado por quase todo mundo que tá ali, e tá todo mundo... Até que na primeira temporada o Subaru fica meio
com o cagaço de alguns que já mataram ele, né? junto, não sei Quando ele contra a Ren, depois da Ren ter matado ele pela primeira vez. como, mas acontece. Quando a gente entrou no chá da bruxa, de novo, com a Equidona e essa personagem que, de novo, você não sabe se ela é vilã, se ela não é, e no final ela não é nenhuma coisa nem outra, é uma terceira via, e todas as outras bruxas, e ainda aparece mais. Esse final é bem estranho. Tipo, o episódio é legal, mas essa parte, nossa, deles é muito estranho, é muito estranho. Você percebe a mão do autor sendo obrigada a escrever um negócio pra fazer com que o Roswell continue na história, senão ele vai ser obrigado a criar um detour absurdo. Eu entendo isso porque, né, eu trabalho com essas coisas também. Então eu não consigo culpar necessariamente o autor por isso. Mas é tipo, se tira o Roswell da história, os personagens vão ter que dar uma volta tão grande, mas tão grande, mas tão grande, pra chegar no mesmo ponto que eles estavam antes, que o autor fala, cara, quer saber, foda-se, eu vou sacrificar a boa escrita disso aqui pra botar um negócio conveniente, pra manter as coisas do jeito que estão e continuar com a trama. Senão a história vai virar outra coisa. Agora, por que o autor se colocou nessa situação de problema para começo de conversa? Aí a gente pode conversar, né? A mesma coisa que está acontecendo com One Piece. O Oda se colocou numa situação onde ele tem que, né, sambar. Vai ter que rebolar. E ele não tá conseguindo rebolar. Você fala, pra situação que ele tá mandando bem. Mas por que ele se botou nessa situação? Aí ele perdeu a mão, né? Da bruxa que colocou esse negócio no coração do Subaru, esse feitiço, maldição ou benefício de voltar o tempo todo, e ela de novo é a cara da Emília, e eu fiquei um tempo assim, meu Deus, tem coisa de loop temporal, a pessoa que fica vendo muita história assim, fica viciada. Qual solução você daria? Não tem uma solução que alguém que não seja o autor possa dar. Quem conhecer muito a história talvez consiga fazer algo, mas é muito fácil você dar uma ideia e não executar ela. O problema de escrita não é você ter o conceito e a ideia. O problema da escrita é você escrever isso. Como uma história, de fato. Então, por mais que possa ter alguma ideia e tal, ainda existe o elemento de a gente está vendo a história pós-escrita. Do nosso conforto de fã. É muito diferente quando você é o autor e tem que entregar isso num prazo específico, mesmo que ele escrevesse light novel, web novel, tem um prazo que as pessoas esperam e um prazo que o próprio autor tem ali, né, pessoal, para fazer as coisas. Então não é tão trivial assim, né? É fácil pensar alguma coisa, talvez seja para um mega fã, mas para o autor naquele momento não era. Ele fala, cara, eu prefiro não ter essa dor de cabeça e continuar a história para chegar onde eu quero logo. Porque tem muita coisa que entra em consideração disso aí, né? Então, é aquele negócio. Na análise técnica, a gente vai pontuar isso e ver, olha só, isso aqui não é legal. Só que você entender porque os autores fizeram isso também é interessante. Tipo de teoria. É a Emília que, por algum motivo, de outro universo, de outro tempo, porque chega num momento em que ela fica o tempo todo da esqui, né? Te amo, te amo, te amo. E você tem que se priorizar, você tem que usar esse poder pra se proteger também. Então é alguém que gosta dele. E por que essa pessoa gosta dele? O que tá acontecendo? Aí ele olha pra ela e a cara e a voz da Emília, e eu fico, por que ele não tá percebendo que é igual? Por que ninguém comenta isso? Só que aí Acho que depois... ninguém comenta porque ninguém viu, né? Tá todo mundo morto naquela hora. E o Subaru, pô, dá pra passar o pano e falar, pô, o cara tá meio surtado já, olha a situação, tá sentindo dor no coração. É normal, é justificável. Depois, quando a gente vai entendendo mais a história da Emília, a gente vê que ela era uma princesa que foi criada pela tia e não aparece em momento nenhum o pai, nem a mãe, mas a pai e a mãe aparentemente são muito parecidos com a própria Emília. E, na verdade, a Emília vem de uma linhagem da bruxa da inveja, que é essa que colocou o negócio no Subaru. E mais, a gente fala o tempo todo durante a temporada que a Emília é filha da bruxa. E ela mesma é a bruxa do gelo, a bruxa congelada. Então, ela é filha da bruxa da inveja, mas por que a mãe dela amaria o Subaru? Isso não é meio esquisito? Darão pelo Roswell, eu acho muito esquisito. Fico feliz. Porque o Subaru já voltou no tempo e ele foi o grande mago do passado. O grande cara do passado. E aí, enfim. Então o zap do Tapê aqui, não posso acabar dando muito spoiler. Mas ele acaba sendo relevante, né, durante a história. Nem ele mesmo sabe disso, porque ele vai voltar para o passado eventualmente no próprio futuro dele atual. Né? E aí vai ter toda uma relação com a Emília nisso aí. Que, né, vai entrar nessa dinâmica aí de viagem no tempo também, mas eu vou falar baixo. Isso que no final da temporada o Roosevelt continue pensando na bruxa lá, que era a professora dele, não na Aram. E olha só, o cara que morreu na temporada passada, que era do culto da bruxa, que era o apóstolo lá da preguiça, na verdade, ele era um cara bonzinho, que gostava da Emília, que era amigo da tia dela, eles se amavam e ele enlouqueceu porque ele matou sem querer, porque a bruxa da vaidade chegou lá e eles queriam abrir o cerco. E é um momento muito random na história também. A gente comentou, foi um episódio legal, mas teve uns momentos muito random. Agora nem lembro se foi esse episódio ou outro, que eu achei meio random, mas
O passado da Emília teve uns momentos legais, mas acho que se estendeu demais, né? O que aquele selo tinha? Não sei. E aí depois o cara que era do culto da bruxa continua com essa bruxa da vaidade, mas eu achava que o culto da bruxa era da bruxa da inveja. Foi uma dúvida que eu tive também. Eu falei, gente, vocês podem explicar? Aí o chat explicou. Eu falei, isso foi explicado na história nesse ponto? Falou, não. Tá. De fato. Ficou meio confuso mesmo. Sim, eu tô confusa. E sim, eu tô com muita vontade, só esperei gravar esse vídeo porque eu não queria me aprofundar em nada pra fazer ele, pra eu me aprofundar e pesquisar essa questão das bruxas e saber o máximo que eu puder, porque eu tô extremamente curiosa. Eu não sei nem se tem material suficiente nas light novels pra gente saber mais do que o anime fala, mas eu tô curiosa. Porque as bruxas em geral, pelo que a gente viu, elas têm vários pecados, né, várias coisas meio maléficas, elas são egoístas em geral, mas elas também são boas, tipo a bruxa da ira parece super benevolente, não gosta de ver ninguém. Não, acho que não é só uma brincadeira de conceito, né? Mas acho que elas são filha da puta mesmo. É tipo, de boa intenção, o inferno tá cheio. Mal, machucado. Eu não sei nem mais quem é vilão e vilã nessa história, porque as Eu sei. pessoas elas deixam de ser vilão e vilã assim e ficam amigos e eu não sei mais contra o que eles vão lutar. Aquela Elsa lá, ela era vilã, mas também não existe mais, pelo menos agora eu acho, né? E é vilã até o final, pô, mas também acho que morreu, né? A vampira que não morria, mas agora eu acho que morreu mesmo. Em resumo, Será? a única coisa que eu senti falta O autor deixar uma personagem gostosa assim morrer é foda, né? foi de uma conclusão que me fizesse querer continuar assistindo, exceto os mistérios que continuam me prendendo na história. Eu não tive nenhum super gancho pra terminar e falar, meu Deus, eu preciso de uma terceira temporada agora. Foi mais um momento feliz, né? Porque a Emília e o Subaru estão mais ali recobrados psicologicamente, mais juntos, unidos. E achei que o ritmo da história, de novo, foi melhor na primeira metade do que na segunda. Na segunda eu achei que eles davam uma arrastadinha. Só que num todo, eu amei muito mais a segunda temporada, o que eu não achava quando eu comecei o Rolo da Aranha ali. O meu tá pau a pau. Tá mais ou menos as duas. Falei, Eu gosto igual, assim. acho que eu não vou gostar tanto assim. E no final eu adorei as bruxas, adorei tudo que depois eu não sei mais nada. Amei eles aprofundarem um pouquinho que seja nos personagens, não só principais, mas em todos os outros. A história da Beatriz, eu amo essa personagem. O próprio Garfield e a Beatriz virando... A Beatriz quando xingava o Subaru é legal. Agora a Beatriz que gosta do Subaru é um porre. a irmã dele, a Frederica, mas ele teve muito destaque. Eu adorei o personagem nervosinho, traumatizado, super clichê, mas eu amei a inclusão dele. O Otto, que é outro que ele parecia muito frágil, mas ele tinha O Otto parecia um random no início da temporada. Acabou virando Gold. um dom de falar com bichos, insetos e toda uma história, um passado que eu jamais imaginei que teria construção. E teve. Novamente, dou minha Todo mundo perto do Subaru tem dom, né? Será? Será que é destino? A galera ficar traumatizada. cara tapa, porque eu não imaginava gostar da primeira temporada, depois desconfiei que ia gostar da segunda e gostei. E não tô aqui fazendo juízo de mérito, juízo de valor, se é de qualidade ou não, eu sei que eu curti. E é isso que importa. Gostei. Nunca importa nada, não. Vamos acabar com esse negócio de eu curti. Tem gente que curte matar os outros. Tem gente que curte usar droga e sair fazendo merda na rua. Tem gente que curte beber e dirigir. Você gosta de, eu curti. Não, mentira. Eu sou contra a diversão agora. Você gosta de curtir, quem procura só curtir tá procurando o diabo. Então, a verdade é o seguinte. O que importa é... Não vou nem brincar, porque senão a pessoa vai começar a falar merda no chat. Porra, no outro vídeo de dublagem, eu falei, pô, é legal saber inglês, que você pode ver animes que não tem legenda em português. Você pode ver coisas em inglês sem legenda. Aí as pessoas falaram, caraca, narrador, você é um merda, você tá falando pra ver anime dublado em inglês. Eu tô tipo, gente, você tirou isso, cara. Em nenhum momento eu falo isso no vídeo todo. Tipo, pelo amor de Deus, tu falou como abre porta pra você consumir outras coisas que não tem disponível em português, sabe? Existe vídeo no YouTube em inglês. Você pode assistir sem legenda, legal, ver filme em inglês. Porra, aí a quantidade de comentário, porra, da galera com má vontade naquele vídeo, não dá nem pra brincar, cara. Dá nem pra brincar nessa porra. Foda-se. Asmei, fiquei curiosa e quero continuar assistindo. E queria a terceira temporada, né? Mas me conta você, o que você achou dessa segunda temporada? Se você já assistiu há muito tempo, agora há pouco, ou você vai assistir agora? Quero saber a sua opinião e qual é a sua... Tem gente que se divertiu com Devil May Cry da Netflix. Essas pessoas estão legitimamente erradas, desculpa. Essas pessoas que curtiram Devil May Cry da Netflix já te roubaram até a memória do pão. É isso, cara. É a única coisa que eu posso falar. Você já tá anestesiado mentalmente em um nível que sua vida tá muito difícil. Você tá sofrendo muito. Porra, tu tá consumindo só pipoca, doce, entendeu? Cara, espero que tudo melhore na sua vida, que você consiga ir pra frente, dê tudo certo, que você cresça, consiga um trabalho foda, se desenvolva, ter um relacionamento bom, alcance seus sonhos, pra você perceber como Devil May Cry da Netflix é uma merda. E você tá gostando daquilo porque sua mente tá tão cansada, que até o mínimo do mínimo já era o suficiente pra te agradar.
mas era porque estava num momento de fragilidade e Devil May Cry da Netflix abusou desse momento de fragilidade. E isso, eu tô falando sério. Foda-se. A bruxa da inveja, ela é mais malvada de todas? Ela foi a vilã da coisa toda? O culto da bruxa é o culto dela ou o culto da bruxa é um monte de gente maluca que não sabe nem quem cultua? E a bruxa da inveja é a Emília, é a mãe da Emília? É a clone, é a irmã? Ou sei lá, não sei. E tem alguma É um harém de Emílias. Se eles ficarem citando o tempo todo que o Subaru, ele é arrogante? Porque a gente tem tantos pecados vinculados a bruxas que eu sempre fico pensando, o que ele é agora? Ele é o bruxo da arrogância? Desculpa, gente, deixa eu viajar um pouquinho, tá bom? Muitos mistérios que eu espero em breve ou em algum momento ter respostas, mas que a jornada continue sendo boa, porque até aqui tá valendo a pena. Então, mais uma vez, obrigada a você que insistiu bastante pra eu assistir a primeira vez e pra eu continuar assistindo a segunda temporada. Deixe sua opinião, espero vocês em todos os próximos vídeos, e pra isso se inscreva, deixe o seu like e comente tudo pra ajudar esse vídeo a ser mais divulgado e eu voltar sempre. Tchau, tchau. Apesar da segunda temporada foi legal, eu gostei mais ou menos igual eu gostei da primeira temporada. Não consigo determinar exatamente, eu acho que elas são muito diferentes. O fato de elas serem muito diferentes, eu não consigo escolher uma em relação à outra, porque são dinâmicas muito diferentes. Mas eu acho que as duas são experiências legais. E foi bacana. Bacana, eu gostei. Estou curioso para a terceira temporada. Apesar de eu não estar animado para a terceira temporada. Até porque o início da terceira temporada eu achei... Os primeiros 20 minutos do primeiro episódio eu achei muito ruim. Muito ruim não, sacanagem. Mas eu fiquei tipo, ai meu Deus do céu. Eles deram ali... A segunda temporada tinha uns momentos que a caneta tava pegando fogo. O início da terceira temporada... A caneta, sei lá, mano, nem tinta tem mais. O cara tá enrolando ali, você fala, pô, pelo amor de Deus. Mas vamos ver como é que vai ser. Eu estou positivo, eu acho que ReZero é uma história legal que traz principalmente a coisa que eu mais gosto, né? É a dinâmica do Subaru sofrendo e ele superando as dificuldades de formas criativas, interessantes, com as informações que ele tem de cada linha do tempo. Eu acho isso legal. Então, dá like no vídeo, se inscreve no canal. É isso, valeu e falou!